Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais uma análise de concurso público. Dessa vez é uma questão do ano de 2018, Banco FGV, órgão Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para o cargo de analista jurídico. A questão ela vai tratar sobre Código de Defesa do Consumidor e contrato de transporte. Então vamos lá. O Shopping Center ABC oferece serviços de transporte ônibus para clientes entre a praça principal da cidade e o centro comercial, sem deles nada cobrar. Joana, cliente, ao utilizar o ônibus, sofreu lesão física quando o veículo se desgovernou em razão do estouro repentino do pneu. Acerca de tal fato, o shopping, e aí vem as alternativas. O que é importante destacar aqui, pessoal? É um shopping center, né, que ele oferece um serviço de transporte, que é um ônibus, para os seus clientes. E aí leva os clientes da praça principal até o centro comercial e vice-versa. E o enunciado diz que não cobra nada dos clientes para prestar esse serviço de transporte. Só que no curso aí do trajeto, né, houve um estouro aí do pneu e o veículo ficou desgovernado e acabou machucando a cliente Joana. Muito bem. Então vamos analisar aqui as alternativas, pessoal. Vamos lá. Letra A, alternativa A, responde subjetivamente pelo que, diante da força maior, não deve indenizar Joana. Então, nós temos dizendo que é uma responsabilidade subjetiva, não havendo dever de indenização no caso, havendo aí por conta de uma força maior. Letra B, não tem responsabilidade, visto se tratar de transporte na modalidade gratuita. C, deve indenizar Joana, pois responde objetivamente, não afastada por hipótese de fortuito interno. Letra D, indenizará Joana, desde que ela demonstre negligência na manutenção do veículo. Letra E, não responderá pelos danos de Joana, visto se tratar de hipótese de fortuito externo. Então vejam, pessoal, que nós temos aqui diversos conceitos que necessitam ser compreendidos pelo candidato, pelo aluno, para conseguir resolver essa questão. Em primeiro lugar, há relação de consumo ou não há? Né? E por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque a relação de consumo ela exige aí presença de duas partes, fornecedor de um lado, consumidor do outro. E, além disso, ela exige a presença de um produto ou um serviço, tá? Inclusive, esse é um dos pontos mais importantes das aulas de consumidor. Quem quiser pode assistir meus vídeos, especificamente o vídeo de relação de consumo, tá certo? Então, a relação de consumo, como eu disse, ela é formada por um consumidor de um lado, um fornecedor de um outro lado, e aí uma prestação, né? Um produto, entrega de um produto ou a prestação de um serviço. Muito bem. Muito bem. Havendo relação de consumo, serão aplicados ao caso as hipóteses aí, né, as regras atinentes à relação de consumo, certo? Não sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor, não havendo relação de consumo, não vão ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor. No caso, sim, há relação de consumo. Beleza, mas por que há dúvida na questão? O que a questão vai poder te induzir a erro? É que ela diz que o serviço ele é gratuito, né, pessoal? O serviço é gratuito. O artigo 2º do CDC, ele trata do conceito de consumidor. Artigo 2º. O artigo 3º vai tratar do conceito de fornecedor no caput. Aí o parágrafo 1º vai tratar do produto e o parágrafo 2º vai tratar do serviço. E olha o que ele diz quando ele conceitua o serviço. Ele diz o seguinte, ó: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Mediante remuneração. E aqui a questão está dizendo que não há cobrança. Mas o que tem que ser entendido, pessoal? É que quando o Código de Defesa do Consumidor utiliza o termo remuneração, ele quer dizer não só o pagamento em dinheiro, mas também vantagens auferidas, mesmo que indiretamente, pelo fornecedor, como é o caso
narrado na questão, né? Por que o shopping leva os clientes da praça para o shopping e da shopping para a praça? Ora, para, fornecendo essa comodidade aos clientes, atrair mais gente para o shopping, não é isso? Então, o shopping, ele obtém vantagens aí, indiretas em razão desse serviço. Logo, não se trata de um serviço propriamente gratuito, né? Mas sim de um serviço aparentemente gratuito. A palavra-chave é essa: serviço aparentemente gratuito. Portanto, aplica-se sim o CDC, uma vez que nós temos o fornecedor, Shopping ABC, nós temos um consumidor, a Joana, e nós temos um serviço, serviço de transporte de ônibus, aparentemente gratuito. Muito bem? Beleza. Então, o que nós já percebemos aqui, pessoal? Que se aplicando CDC, a responsabilidade ela é objetiva, né? Que é a regra. Quando que não haverá responsabilidade objetiva no CDC? Quando se tratar de um profissional liberal, beleza? Então, a gente já sabe que a responsabilidade objetiva, a gente já elimina algumas questões aqui, ó. A alternativa A diz que responde subjetivamente, está errado. A alternativa D também está errada, porque ela diz que somente indenizará caso ela demonstre negligência. O que significa demonstrar negligência, pessoal? Significa que a responsabilidade é subjetiva, né? Porque é na responsabilidade subjetiva que a vítima tem que demonstrar o dolo ou a culpa, em estrito senso, do agente ofensor, né? Ou seja, demonstrar culpa em sentido amplo, a culpa em sentido amplo, né? Que engloba o dolo, que é a intenção, engloba a culpa em sentido estrito, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Portanto, aqui está dizendo que a responsabilidade depende de culpa, logo é uma responsabilidade subjetiva, alternativa errada, uma vez que a responsabilidade é objetiva. Muito bem. Bom, pessoal, então restam aí as alternativas C e E, né? A C, ela diz que indeniza sim, uma vez que há fortuito interno. E a gente já viu que, quando fala aqui que a responsabilidade objetiva está correta. A letra E diz que não responde, uma vez que se trata de fortuito externo. Bom, caso fortuito ou força maior é um acontecimento imprevisível ou imprevisível, porém inevitável, né? Muitas vezes, pessoal, especialmente no contrato de transporte, a culpa exclusiva de terceiro, que em regra pelo Código Civil é apta a afastar a responsabilidade do transportador, ela acaba por se identificar com conceitos, isso é uma criação jurisprudencial, se equiparar, né, ao conceito de fortuito externo ou fortuito interno, a depender a depender se há relação ou não com a atividade desempenhada pela prestadora de serviço ali. E no caso, não há que se falar em um fato exclusivo de terceiro, uma vez que é o próprio pneu do veículo que estourou. A gente não sabe se esse pneu estourou por uma falta de manutenção ou por ter um buraco na pista, né, ou um pedaço de prego colocado na pista, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, independente disso, o fato é que o estouro do pneu ele está ligado às atividades desempenhadas pela empresa, né? Ele está ligado à atividade de transporte em si, assim como um acidente de trânsito. Portanto, no estouro de pneu, trata-se de um fortuito interno. Logo, a empresa responde sim, e a resposta correta é a letra C. Letra D está errada porque diz que é fortuito externo. Quanto que seria um fortuito externo? Seria um fortuito externo se houvesse um assalto à mão armada dentro do ônibus. Aí, por um entendimento da jurisprudência consolidado, né, não há responsabilidade da transportadora, uma vez que se trata de fortuito externo, salvo se a transportadora tiver contribuído aí com sua conduta, né, para o evento danoso, como, por exemplo, se o ônibus ele parou fora do ponto de ônibus, e aí nesse local onde ele parou fora do ponto de ônibus, adentraram os meliantes, tá? Salvo essas hipóteses excepcionais, jurisprudência consolidada no sentido que um assalto à mão armada, por se tratar de uma atividade não relacionada à atividade de transporte, a empresa não responde. Diferentemente, seria o caso de um assalto dentro de uma agência bancária, né? Infelizmente, assaltos são relacionados à atividade desempenhada pelos bancos e, portanto, tratam-se de fortuito interno pelo qual respondem os bancos, as instituições financeiras. Beleza? Compreendido, então, aqui, pessoal, a questão? Maravilha.
Finalizada aqui a análise da questão, respondida a ela, como a gente sempre vem fazendo, né, mais avaliações mais aprofundadas aí dos temas tratados, certo? Então, a gente começa falando do transporte gratuito, né? Como eu disse, ele é previsto no parágrafo 2º do artigo 3º do CDC, que diz: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito securitária, salvo as relações decorrentes de relação de caráter trabalhista. Vejam, portanto, que exige-se a remuneração, mas agora vocês já sabem que essa remuneração significa não só o pagamento de dinheiro, o recebimento de dinheiro, mas também a obtenção de vantagens indiretas. Bom, além disso, no Código Civil, né, o artigo 736 diz que não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente por amizade ou cortesia, né, o famoso carona. No caso do carona, não há que se falar em responsabilidade objetiva do transportador, porque no Código Civil a responsabilidade do transportador também é objetiva, tá bem, pessoal? Assim como no CDC. Mas quando o transporte ele é gratuito, né? E aí nem vai incidir o CDC, se ele for efetivamente gratuito, se for uma carona, não se incide o CDC. E pelo Código Civil, né, que seria uma relação civil, também não vai se aplicar a responsabilidade objetiva, mas sim a responsabilidade subjetiva. E existe até uma súmula 145 do STJ, que trata dessa questão, tá? Uma súmula antiga, que vai dizer que no transporte por amizade, cortesia, né, ou feito gratuitamente, o motorista ele só responde em caso de dolo ou culpa grave, ok? Dolo ou culpa grave. Essa súmula ela é criticada por alguns autores, né? Por alguns autores na atualidade, uma vez que não se faz mais sentido a divisão da culpa em 3 modalidades, né? Culpa leve, levíssima e grave, que, portanto, para esses autores, o transportador, o motorista que está oferecendo a carona, ele responderia em caso de culpa lato sensu, ou seja, em dolo ou culpa, independente da modalidade de culpa. Seria responsabilidade subjetiva tradicional, tá bem? Porém, como há essa súmula, é bastante comum que nos concursos, né, seja exigido do candidato esse conhecimento e também, ao que parece, a jurisprudência ela tende a acolher também esse entendimento, exige dolo ou culpa grave, para responsabilizar o motorista quando ele dá uma carona, tá bem? O Código Civil, que é bacana também, é que o próprio parágrafo único do artigo 736, ele diz, né, que não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador oferir vantagens indiretas. Mesma lógica que a gente acabou de delinear ao responder a questão baseado no CDC. Beleza? A responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor do fornecedor de serviço, ela é prevista no artigo 14, que vai dizer que o fornecedor de serviço responde independentemente da existente de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sob a sua fruição e risco, né? Aqui é o dever de informação oriundo da boa-fé objetiva. Muito bem, e aí nós temos aqui um caso para a gente trabalhar para consolidar o aprendizado. O supermercado ABC disponibiliza estacionamento gratuito para seus clientes. Joana estacionou seu veículo e o mesmo foi furtado. Indaga-se, há relação de consumo no caso? Ora, o estacionamento é gratuito, mas vocês já sabem que o supermercado está oferindo vantagens indiretas ao disponibilizar estacionamento aos seus consumidores, né? Essa comodidade faz atrair mais clientes ao estabelecimento, portanto, não se trata propriamente de um contrato de um estacionamento gratuito, mas sim de um serviço aparentemente gratuito, havendo, portanto, aí um fornecedor, supermercado, consumidor, Joana, e um serviço, estacionamento, aparentemente gratuito, a relação de consumo, sim, e essa é a resposta correta. Pode ser uma boa questão para uma segunda fase de um concurso também, por exemplo, tá bem? Muitas vezes essa remuneração está diluída, incluída em outros custos, né? Como, por exemplo, o próprio custo dos produtos vendidos. E outros exemplos, né? E que outros casos
existem aí de serviços aparentemente gratuitos? Ora, nós temos a venda de produto com frete grátis, né? Na verdade, muitas vezes o valor do frete ele é incluído já no preço do próprio produto. Serviço de manobrista gratuito em estacionamento, em estabelecimento comercial, mesma lógica do estacionamento. Transporte coletivo gratuito para idosos e deficientes físicos, né? Não existe aí almoço grátis, né, pessoal? There's no free lunch. Quer dizer, quem está pagando aí pelo transporte gratuito dos idosos e deficientes físicos são os próprios passageiros que efetivamente pagam a passagem, né? E muitas vezes no próprio edital de concessão, de licitação das concessões, é previsto que essa obrigatoriedade, as empresas que concorrem, né, à licitação, elas já embutem esse gasto que elas vão ter ao transportar pessoas de graça no próprio valor da tarifa, né? Isenção de tarifa para certas atividades bancárias, venda de produto com instalação grátis, dentre outros, tá bem? Para a gente encerrar, trouxe aqui um caso concreto, né, uma decisão judicial do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que trata de estacionamento, tá? Até no caso, o estacionamento era pago, mas eu destaquei um trecho que é interessante da decisão e que se aplica ao que a gente acabou de estudar, que é o seguinte, ele diz: relação de consumo materializada no caso concreto, já pelo próprio ingresso no estacionamento do centro comercial, serviço remunerado. Agora, o que é bacana, que tem a ver com a gente. E que, mesmo se não o fosse, enquadrar-se-ia na modalidade dos serviços só aparentemente gratuitos. Legal? Bom, pessoal, e com isso encerramos a aula de hoje. Desejo aí que vocês tenham ótimos estudos. Um grande abraço a todos e até a próxima.